Meus queridos irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo sejam com todos vocês. Amém. É um prazer estarmos juntos aqui. Meu nome é Jair, sou pastor da Igreja Batista Nova Aliança em Valência, no estado da Bahia, e coordenador do Prega a Palavra aqui na região Nordeste. E estamos hoje aqui, o motivo do nosso encontro é adorarmos a Deus pela formatura de alunos, pastores e líderes que desenvolveram ao longo de 4 anos, na verdade ampliando um pouco aí, mais para 6 anos, em virtude do processo da pandemia. Então a gente atrasou 2 anos aí, mas aprove a Deus, estamos aqui agora e vamos adorar ao Senhor, junto com essa igreja, que daqui a pouco a gente vai louvar e agradecer a Deus pela parceria que temos com essa igreja aqui junto com o pastor Carvalho. Vamos orar ao Senhor. Quero dar as boas-vindas a todos os amados irmãos, os parentes, familiares aí dos pastores e líderes que estão formando-se, e vamos fazer isto em louvor a Deus. Deus, então, abençoe a cada um de vocês e vamos celebrar o nome dele através de Jesus Cristo. Vamos orar, baixemos nossas frontes e vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós glorificamos o teu nome. Te agradecemos por mais um privilégio de podermos cultuar ao Senhor. E através de Jesus Cristo, aquele que pela cruz do Calvário purificou nossas vidas, santificou as nossas vidas, para que a gente tenha acesso ao Pai. E através dele, desse sacrifício perfeito, a gente diga: louvado seja o nome do nosso Deus. Receba o louvor, a adoração do teu povo, na formação desses homens que, a partir desse treinamento, amplia seus conhecimentos para sempre adorarem ao Senhor por meio da fiel divulgação da tua palavra. Nós te agradecemos e louvamos o teu nome e invocamos a tua presença na noite de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos então adorar o nome do Senhor, nosso Deus, e vamos fazer isso cantando. Temos cânticos congregacionais e cantaremos agora com a equipe aqui da igreja, Crer e Observar 465 do Inário para o Culto Cristão. Em Jesus confia, sua lei observa, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guarda tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Observa tudo
Nós vamos cantar mais uma canção daqui a pouquinho, mas eu quero já convidar o pastor Carvalho. É um pastor que eu quero apresentar a vocês. Ele não é daqui, vem de muito distante. Pastor Carvalho é um amigão nosso. Queremos agradecer à igreja por ceder esse pastor para nós durante todo esse tempo. Um grande parceiro aqui na caminhada do Pregue a Palavra. Eu quero só um pouco apresentar o Prega a Palavra. Ele tem esse projeto, essa missão é da primeira igreja batista em Atibaia, já tem mais de 15 anos no Brasil, tem formado turmas não só no Brasil, mas fora do Brasil, Venezuela, Angola, Moçambique, Cuba, Estados Unidos. E, além disso, em todo o Brasil a gente tem polos do Prega a Palavra, em todas as regiões do Brasil. O Nordeste é uma região que hoje a gente tem mais de 20 polos e formando aqui no Nordeste 26 turmas. São hoje no total 333 alunos em curso. Esse projeto visa ajudar pastores a lerem, interpretarem e aplicar a Bíblia coerentemente com os ensinos de Deus. A ideia nossa é que todas as vezes que um pastor ou um líder ou qualquer homem que capacitado à luz das Escrituras possa abrir a boca, ele diga: assim diz o Senhor. Essa é a grande missão. E por quê? Porque a Bíblia diz que o obreiro aprovado é aquele, aprovado por Deus é aquele que maneja bem a palavra da verdade. Então, essa é a missão do Prega a Palavra, ajudar obreiros em todos os cantos do Brasil e fora do Brasil a conduzirem o rebanho de Deus pela palavra de Deus até o Senhor Jesus Cristo. E o pastor Carvalho é um parceirão nosso, tem mais de 6 anos, chovendo e fazendo sol, junto com essa igreja, tem abraçado esse projeto para a glória de Deus. Nós agradecemos muito a todos vocês, na pessoa do pastor Carvalho, nosso grande amigo. Nós vamos ainda cantar, depois da canção Te Agradeço por essa turma que está formando, a gente vai, com o pastor Carvalho, trazer uma palavra para a igreja nesse instante. Por tudo que tens feito, por tudo
Boa noite aos amados irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus possa permanecer sempre na vida de cada um de nós, não é? Amém, meus amados? Amém. É uma alegria, né? Eu gostaria de fazer aqui três agradecimentos, não é? Primeiramente a Deus pela oportunidade de acolher o Pregue a Palavra aqui na nossa igreja. Eram 4 anos, mas por conta da pandemia foram quase 6 anos, não é isso? Porque ficou suspenso um pouco e tudo, mas nesse período nós fomos muito abençoados, então somos gratos a Deus por isto. Eu estava lembrando ali com o pastor Jair que o primeiro Pregue a Palavra foi na Memorial de Timon. Eu era o então presidente da convenção, o pastor Milton secretário, e nós em contato com o Eduardo, com outros pastores, com o próprio pastor Mendes, com o pastor Davi Merck, né? Ele foi logo o primeiro professor. Foi uma turma grande, da qual eu participei, eram 60 alunos, tinha gente do Maranhão, se não me falha a memória, de Codó, muita gente de Codó, não é? Então eram 60 alunos, e meus irmãos, foi uma bênção. Depois teve mais um, e este é o terceiro Pregue a Palavra aqui em Teresina, e nós estamos alegres, agradecemos a Deus por esta oportunidade de fazermos parte deste projeto muito, muito bonito. Então, meus amados, primeiramente a Deus, e também agradecer aos pastores que participaram até aqui, participaram deste curso. Muita dificuldade, a gente sabe disso, né? Uma grande alegria, né? Uma gratidão que nós estamos hoje aqui celebrando este momento em que esse grupo de, se não me falha a memória, 8 pastores, não é? Estarão recebendo hoje o certificado de especialização em exposição bíblica. E como enriquece a vida ministerial do pastor este curso do Pregue a Palavra. Porque até então, lá antes faz o seminário e tudo, né? A gente tem uma tendência de não pregar aqui umas mensagens temáticas e tudo, mas na verdade a única mensagem que existe, a única pregação que existe é a pregação expositiva. Mesmo ela ainda sendo temática, ela tem que ser expositiva, e enriquece muito. E eu creio que os formandos aqui, eles enriqueceram bastante, né, o seu conhecimento, a sua vida espiritual, sobretudo esse conhecimento da Palavra de Deus. Da melhor forma possível, nós estamos expondo esta palavra que é bendita. Então é um trabalho fundamental nessa construção que está inserida no reino de Deus, por conta da responsabilidade do púlpito, né? O que estamos transmitindo, ou como Deus está nos usando para transmitir a sua palavra, é uma responsabilidade enorme, muito grande. Eu converso com pastores já bem experientes, pastores de 50 até 60 anos de ministério, né? Até o próprio pastor Mendes uma vez estava dizendo: pastor, todas as vezes que a gente vai para o púlpito, a gente fica nervoso, né? Por conta da responsabilidade que é transmitir esta bendita palavra. Então que Deus continue a guiar, a abençoar cada um de vocês nesta jornada, que a gente sabe que é árduo. O ministério pastoral, ele é árduo, mas é uma vocação na qual Deus nos chamou. Então somos vocacionados, e Deus nos usa como Ele quer, da melhor forma que Ele deseja. Então que estejamos
em especial cada um de vós estejam debaixo da vontade, da graça, do discernimento, do propósito do Deus Altíssimo, né? O que Ele quer na vida de cada um de vocês. Também, além de Deus, agradecer por vocês terem participado, né? A equipe, muito bom, conhecemos alguns professores e também é uma bênção para a gente tê-los em nossa casa, compartilhando, conversando, muito bom mesmo. A gente enriquece. E agradecer à igreja, né? Pelo apoio que ela dá nesses anos. Eu vou ser sincero para os irmãos. No primeiro encontro eu fiquei nervoso, temeroso, como é que vai ser, aquela coisa e tudo. Mas a igreja apoiou de forma assim significativa. Depois eu fiquei tranquilo, entreguei na mão das irmãs e tudo, e elas fazem tudo, os irmãos cooperam, trazem tudo da melhor forma possível. E não sentimos, se eu disser que a gente sentiu dificuldade em acolher, não corresponde com a verdade. Não sentimos nenhuma dificuldade, ao contrário, uma bênção, né? Uma bênção, porque nos enriqueceu bastante. Eu quero agradecer a cada irmão da igreja pelo apoio, pela dedicação, pela cooperação. E quando a gente diz, na próxima semana eu prego a palavra, que a gente coloca lá o que os irmãos vão cooperar, já vão colocando e tudo sai conforme Deus está conduzindo. Então, uma alegria muito grande para nós. Eu não lembro qual a convenção, se foi em Goiânia ou se foi lá para o sul do país. Primeira vez que eu conheci o pastor Jair, né? Acho que foi o Josafá que apresentou. Ele disse: pastor, nós queremos levar um prego a palavra para lá na sua igreja. Aí eu parei, pensei, digo, não vou nem ligar para os irmãos, está tudo certo, pastor, não vai dar certo, pode contar conosco que a igreja vai responder positivamente, nós iremos acolher o pregue a palavra. E graças a Deus aproveitei o seu dia de hoje, não é, onde este módulo é concluído, né? Concluído, e a gente sabe o quanto o coração de Deus está alegre. Então, pastor Jair, agradeço, né, ao irmão, eu aqui agradeço ao irmão, ao amado, por estarmos aqui juntos neste propósito, cooperando nesta visão assim, macro, né, cooperando para o reino de Deus, de forma significativa. E a igreja sabe o que é um prego a palavra aqui, né, porque a gente fala do trabalho dos irmãos, os lucros que tem Brasil afora, a dedicação de cada um, todos os professores que vieram, que tivemos contato desde o primeiro, pessoas que estão debaixo do coração de Deus, da vontade do nosso Senhor. Então, meus amados, agradecemos a Deus, agradecemos aos formandos, agradecemos a toda a equipe, não é? A pessoa aqui do pastor Jair, e agradecemos à igreja. Que o nome do Senhor seja louvado na vida de cada um de nós. Amém? Amém. Pastor Rafael, ele vai fazer a leitura bíblica do texto junto com a igreja, e logo após o pastor Fábio terá a palavra para trazer, assim como orador da turma, também uma palavra de encorajamento. Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Peço que você abra sua Bíblia lá em 2 Timóteo. Enquanto você procura, quando encontrar, peço que você fique de pé, por gentileza, fazemos a leitura do texto.
2 Timóteo, capítulo 2, do 14 ao 15. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, do 14 ao 15. Diz assim na palavra do Senhor: relembre a todos essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém. Pastor Fábio. Boa noite a todos. Queridos irmãos, a graça e a paz. Eu quero começar essa breve fala agradecendo a Deus pelo privilégio de nós, como alunos, participarmos dessa turma e realizar o curso do Prega a Palavra. Eu tive meu primeiro contato com o Prega a Palavra em 2013. Na época, eu ainda mal tinha ingressado no seminário. Ingressei no seminário no ano seguinte. Eu era um universitário e eu conheci um jovem seminarista, José Santana, lá em Bom Jesus, e nós começamos uma caminhada juntos de discipulado. E eu me lembro que ele trouxe um dia uma apostila do Prega a Palavra, e nós sentamos ali e começamos a estudar juntos aquela apostila, e foi assim, amor à primeira vista. Desde aquele dia eu comecei a orar no sentido de fazer esse curso. Em 2015 eu estava aqui em Teresina, fazendo estágio, e soube que tinha um núcleo do Prega a Palavra na cidade de Timon. E na mesma hora eu entrei em contato na época com o coordenador do curso, pastor Ramon Torres, e pedi a ele que permitisse que eu, como ouvinte, assistisse aquela aula. Era o módulo de Salmos, e pela graça de Deus fui, assisti como ouvinte, e ali eu já comecei a aplicar os princípios do Prega a Palavra na minha vida e do meu ministério. Só tenho realmente que louvar a Deus por essa jornada até aqui. Eu quero agradecer a Deus também ao Prega a Palavra, a missão Prega a Palavra, seus líderes, todas as igrejas parceiras, a PIBA, a EBAGE, a Segunda Igreja Batista do Saci, também a PIB de Codó. Eu quero louvar ao Senhor pelos professores, ao nosso coordenador aqui do Polo, que nos ajudou tanto, pastor Carvalho, ao professor mentor da nossa turma, o pastor Samuel Gonçalves, e o nosso coordenador regional, o pastor Jair. Há muitas pessoas envolvidas com esse processo. Nós temos que realmente louvar ao Senhor. E eu quero tentar, nesse pequeno discurso, contemplar a nossa trajetória e refletir sobre cada história. E isso não é fácil. Fugir dos lugares comuns, das formalidades, e tentar expressar o sentimento que nós temos hoje dessa formatura. Eu espero conseguir transmitir um pouco daquilo que foram estes 6 anos, porque na verdade era um curso de 4 anos que se tornaram 6. De início, em 2019, o primeiro grande desafio que nós encontramos, com certeza, se concretizava em cada quilômetro de distância que precisávamos percorrer até aqui. Eu sou de Bom Jesus, acredito que dos membros da turma sou o que estou mais distante. A cada módulo são 1.200 quilômetros, vezes 8, 10 mil quilômetros percorridos para que eu pudesse estar aqui hoje. E realmente valeu muito a pena para mim, e creio que valeu a pena para cada um dos colegas. Porque embora alguns estejam aqui mais perto, eles tiveram outros desafios.
Muitas vezes teve que deixar esposa, filhos pequenos, a igreja, a rotina do dia a dia para vir aqui, se debruçar sobre a palavra, se dedicar aos estudos, e realmente é valioso isso. Esse esforço, esse sacrifício é valioso para cada um de nós. Bem, logo no início do curso, pouco depois, veio a pandemia do Covid-19. E esse curso, que duraria 4 anos, durou 6 anos. No início da pandemia, o grande desafio era mobilizar aquela turma. E eu me lembro que nós começamos a estudar via a videoconferência pelo Zoom. E eu me lembro, pastor Samuel, que nós estudamos a epístola de Paulo aos Filipenses. Eu não sei os irmãos, mas aquele estudo de Filipenses foi como um bálsamo para a minha alma. Em meio a um momento muito difícil que nós todos como pastores passamos, de vermos a igreja fechadas, a membresia da nossa igreja desanimada, desassistida, e a cada exposição, cada aula online era como um bálsamo para o meu coração, e realmente foi uma bênção. E esse curso do Prega a Palavra é muito mais do que simplesmente um estudo formal, mas é uma caminhada de crescimento no estudo da palavra. Nós voltamos em 2022, mas infelizmente a turma estava bem menor. Muitos ficaram pelo caminho, outros ingressaram no segundo módulo depois da pandemia, pela graça de Deus. E a turma que começou com quase 30, hoje se forma com 8 pastores e líderes. Mas nós realmente louvamos a Deus. Esses anos, meus queridos, serviram para aperfeiçoar nossa pregação, mas também aperfeiçoar a nós como pregadores, sermos mais tolerantes, amáveis, servos uns dos outros e mais habilitados ao serviço ministerial. Não apenas estudar a palavra, mas viver a palavra, como diz o apóstolo Paulo, Tiago, em sua primeira epístola, quando ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando a vós mesmos. Eu, e acredito que todos os meus colegas, somos eternamente gratos aos nossos professores. Sim, nós somos gratos a eles, porque são voluntários, pessoas que deixam suas vidas, seus ministérios. Alguns vêm de outras regiões do país para dedicar-se ao ensino da palavra de Deus. Nós louvamos a Deus pela vida deles e cremos, como diz lá em 1 Pedro capítulo 5, que quando o Supremo Pastor se manifestar, eles receberão o prêmio deles. Eles receberão do Senhor a sua glória. E eu sou grato a todos esses professores: pastor Jair, pastor Davi Merck Júnior, Roberval, Wagner, Samuel, Igor, José Hilário, Lucas e tantos outros. Esses são os que eu lembro aqui. Mas eu louvo a Deus por a vida dos nossos professores. Quantas ferramentas nós recebemos aqui, não é verdade? Instruções para viagem, boas perguntas, gênero literário, grande ideia, estrutura, teologia bíblica, textos e pressupostos. E claro, fica agora a grande missão para nós: permanecermos na linha, não nos afastarmos e sermos fiéis ao texto bíblico. Mas levamos não somente daqui as ferramentas hermenêuticas para fazer uma boa leitura, interpretação e aplicação do texto. Nós também aprendemos com cada momento devocional, com cada momento de oração que nós fizemos juntos. Para quem não faz parte da turma, nós sempre temos esse momento devocional, de compartilhar, de orar uns pelos outros. Isso é muito precioso. Eu também queria falar de pregações que queimaram os nossos corações. Eu queria confidenciar uma coisa que às vezes a gente pensa que é algo muito técnico, pastor Jair. Mas eu posso dizer que uma das pregações que mais falou no meu coração em toda a minha jornada de 16 anos de vida cristã, eu ouvi numa sala de aula do Prega a Palavra, quando o pastor Davi Merck Júnior pregou sobre Efésios 6, em um momento muito difícil que eu estava vivendo, e que o Senhor queimou o meu coração, e Jesus trouxe consolo, esperança e encorajamento para mim naquele momento. Porque o Prega a Palavra não é só uma oficina de pregação, mas são homens de Deus,
em torno da palavra, ou como o nosso querido pastor Jair gosta sempre de lembrar, Provérbios 27:17, como ferro afia o ferro, assim um amigo afia outro amigo. Queridos colegas, que Deus os abençoe poderosamente em seus ministérios. Irei sentir falta desse tempo juntos com os irmãos. Invistam em treinar outros homens, como está em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Aquilo que receberam, transmitam a outros homens, capazes de instruírem a outros homens, para que o movimento da palavra continue. Ore pelo movimento da palavra, ore por esses polos, mas leve isso para a sua igreja. Não faça do Prega a Palavra apenas mais um diploma na sua parede, mas que você use esses princípios para o louvor da glória do Senhor, exaltação do seu nome, e para que cada domingo, ao subir no púlpito, você possa honrar o Senhor Jesus que morreu naquela cruz por nós. Amém? Que Deus nos abençoe poderosamente, em nome de Jesus. E com essa certeza, há uma canção do Logos que diz: mãos ao arado. E aquele que lança mãos ao arado, ele não pode olhar para trás, porque Deus está com ele. É essa canção que nós vamos ouvir e vamos adorar ao Senhor através dela. É a canção? É Rafael? Pastor Samuel. Deixa eu te dar esse microfone que está falando. Amém. Essa canção, irmãos, vocês vão ter que me aguentar eu cantando, tá? Não sou um cantor excelente, mas essa canção, ela, para mim, fala muito no meu coração. É do grupo Logos, né? E ela, na verdade, não foi escrita pelo Paulo, ela foi escrita pelo já falecido, esqueci o nome dele agora, Adalto Lourenço, obrigado. E ela fala algo que é muito importante para as nossas vidas, não só para os pastores, mas para todos nós, que é: quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. E baita profissão é essa que nós temos de pregar, de anunciar a palavra de Deus. Então, aqui, nenhum de nós aqui, principalmente os pastores se formando no Prega a Palavra, volte atrás, olhe para trás e decida se desviar da pregação fiel da Escritura, que todos nós possamos continuar firmes nessa missão. Amém? Vamos cantar então? Pois
orar mais uma vez, pedindo ao Senhor também que nos conceda esse momento de escutarmos a palavra do Senhor. Pai querido, obrigado, meu Deus, porque podemos louvar o Teu nome, agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor é. E obrigado, Pai, porque é o Senhor quem nos mantém fiéis à pregação da Tua palavra, ao ministério ao qual o Senhor tem chamado cada um desses homens, e ao ministério ao qual o Senhor convida e chama toda a igreja a participar em cada ambiente, muitas vezes não no púlpito, mas de casa em casa, pessoalmente, por meio do discipulado, de pregar a palavra do Senhor. Pedimos ao Pai que o Senhor use neste momento a vida do pastor José Hilário para nos trazer uma mensagem que acalente nosso coração, que confronte as nossas vidas para continuarmos a anunciar o Teu Evangelho por onde quer que nós formos. Oramos, pedindo essa graça, em nome de Cristo. Amém. Vamos convidar aqui o pastor José Hilário. Pastor José Hilário também é professor que prega a palavra, pastor da Igreja Batista Ibage, lá em Atibaia, e igreja parceira desse projeto. E nós agradecemos muito, pastor, e encaminha a igreja a gratidão por ser essa parceira e sustentar uma turma do Prega a Palavra aqui na região Nordeste. Vamos ouvir, então, trazendo para a gente a mensagem do Senhor na noite de hoje. Saúdo toda a igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Trago saudações de Atibaia, interior de São Paulo, uma hora ali da capital, e também trago a lembrança de 4 mulheres de minha vida: minha rainha, a Tamires, minha esposa, e 3 menininhas, uma de 6, uma de 2 e uma de 1, que estão desesperadas pelo retorno de papai. E eu gosto muito de estar aqui, de ver os irmãos, mas prefiro ficar com elas. Mas em breve as verei, se Deus assim permitir. Me chamo José Hilário mesmo, e qualquer piada que você esteja imaginando com esse nome, eu já ouvi a minha vida inteira, e posso até te contar algumas novas. Pela graça de Deus, tenho servido a igreja ali naquele lugarzinho de Atibaia, que é um celeiro de obreiros, onde fica o Seminário Bíblico Palavra da Vida Sudeste. Se você estiver passando por Atibaia, e depois de passar no Palavra da Vida e na Piba, pode visitar também a Igreja Batista no Jardim Imperial. Vocês serão muito bem-vindos. Agora, vamos ao que realmente interessa. Peço aos amados irmãos que abram suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Se Deus permitir, vamos refletir no significado dos versículos 1 a 12. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 12. Acompanhe com fé a leitura da palavra de Deus. Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter feito exigências,
Preferimos ser carinhosos quando estivermos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, e de como, trabalhando de noite e de dia para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória. Amém? Oremos mais uma vez, queridos. Pai Santo, estamos diante da Tua Palavra, precisamos desesperadamente do socorro e do auxílio do Teu Santo Espírito, para não só compreendermos o que lemos, mas principalmente crermos nessas palavras e por elas sermos transformados. Suplicamos por isso, Senhor, e que nesses próximos minutos o Senhor nos conduza até os pés do nosso Salvador Jesus Cristo. No nome dele oramos. Amém. Nos tempos do Novo Testamento era comum vermos mestres itinerantes visitando uma cidade. Na época eram chamados de sofistas, missionários de deuses pagãos. Esses homens funcionavam mais ou menos como vendedores ambulantes. Eles vendiam ideias, teorias, novidades. Não necessariamente precisavam acreditar nessas coisas, muito menos praticá-las. Por isso eram chamados muitas vezes de hipócritas. O método deles era o seguinte: quando chegavam a uma cidade, faziam um discurso público muito atraente, despertando as emoções do público, despertando lágrimas, risos, e depois de tudo isso, pediam dinheiro dos ouvintes, e cobravam mais para falar mais, em algum outro momento em particular. E nesses momentos, alguns da audiência eram escolhidos, muitas vezes os mais bonitos, homens ou mulheres, para serem abusados por esses mestres. Em resumo, estes sofistas se aproveitavam dos ouvintes em todos os sentidos. E depois de tirar algo de valor do público, simplesmente os abandonavam. Iam embora em busca do próximo alvo. É bem provável que Paulo estivesse sendo acusado de ter feito algo assim em Tessalônica. Ele ficou pouco tempo lá, pouco mais de 3 ou 4 semanas, e ele teve de fugir para não morrer por causa da oposição que se levantou na cidade contra a pregação do Evangelho e também da perseguição que foi desencadeada por conta disso. Então, os opositores na cidade diziam: será que ele não é como os missionários pagãos? Paulo não é um sofista? Ele veio aqui só para tirar dinheiro de vocês. Veio aqui para se aproveitar de vocês e ir embora. Por que deveríamos confiar nele? E mais, por que deveríamos confiar na sua mensagem? Por que deveríamos confiar no Evangelho? Bom, infelizmente esse tipo de acusação nunca deixou de existir. E o pior é que alguns dão motivo também, né? Nós vivemos num mundo em que já perdemos a conta de quantos evangelistas, pastores, mestres, líderes que lideram ou ensinam simplesmente por benefício próprio, porque querem lucrar ou viver às custas dos seus ouvintes, dominam seus ouvintes, exploram seus ouvintes, abusam de seus ouvintes. E quando surge a necessidade de real cuidado, de aconselhamento, de pastoreio, de direção, simplesmente abandonam o rebanho
Porque o rebanho deixou de ser útil e começou a dar problema. Nas palavras de Jesus, lá no discurso em João 10, são mercenários. Será que é assim que líderes, que pastores, que pregadores, cristãos deveriam agir? O que nós deveríamos esperar de um pastor, de um pregador da palavra? Como devem se comportar para não caírem nesse tipo de crítica, nesse tipo de acusação? Que tipo de líder, como igreja, nós devemos imitar, seguir? Nesse texto, Paulo faz uma defesa do seu caráter, do seu ministério entre os tessalonicenses. Se você reparou na leitura, por 6 vezes ele usou expressões como vocês sabem, ou vocês se lembram. Paulo está trazendo a memória daquela sua audiência, de que a confiança na mensagem, no Evangelho, passa pela confiança no mensageiro, o pregador. O conteúdo importa, sim. Um curso que te ensina a interpretar as Escrituras importa. Mas quem transmite também importa. A mensagem da salvação deve ser anunciada primeiro por quem foi alcançado por ela e por alguém que está sendo transformado por ela. Porque o líder é um exemplo aos ouvintes. É necessária uma vida íntegra, que dá para ver, dá para comprovar. Na prática, vocês se lembram? Bom, portanto, como deve ser um ministro do Evangelho? Como deve ser um verdadeiro pastor? Um verdadeiro líder cristão? A quem devemos escolher para nos pastorear? A quem devemos imitar? Ou que como pastores devemos ser? Há uma frase que resume tudo o que esse texto diz. O ministro aprovado prega o Evangelho como Deus quer e pastoreia o seu rebanho como se fossem seus próprios filhos. Então, são duas práticas que aprovam o ministro diante de Deus. A primeira prática é que o ministro aprovado por Deus prega o Evangelho como Deus quer. Olhe mais uma vez os versículos 1 a 6. Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem de outros. O ministro aprovado por Deus prega o Evangelho como Deus quer. Bom, Paulo aqui apresenta 3 características de um ministro aprovado em seu ensino. Como é o ensino de um ministro aprovado? A primeira característica está nos versículos 1 e 2. Ele prega o Evangelho mesmo em meio ao sofrimento. Ele prega o Evangelho mesmo em meio ao sofrimento. No versículo 1, Paulo diz: vocês sabem que nós não passamos por aí à toa. Não foi em vão. A nossa passagem produziu efeitos, frutos. A razão? Vocês se tornaram irmãos. É assim que ele se refere aos seus leitores. Vocês foram salvos pelo Evangelho. Eu preguei o Evangelho junto com Silvano, junto com Timóteo, e vocês creram. Mas essa pregação não foi fácil. Porque no versículo 2 ele faz 2 lembranças. As lembranças das circunstâncias em que ele pregou. Primeiro em Filipos. Em Filipos, no início do versículo 2, ele fala: lá nós fomos maltratados. Filipos foi a cidade antes deles chegarem em Tessalônica. Lá nós fomos maltratados, impostos a grandes sofrimentos e insultados, ofendidos e ultrajados. Você se lembra dessa história? Em Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas estão ali, Paulo expulsa o demônio de uma escrava, ele é acusado de perturbar a cidade pelos donos daquela escrava, que param de lucrar.
por ela, porque ela fazia previsões e adivinhações para eles. Então eles são açoitados, eles são presos, e é nessa ocasião em que eles louvam ao Senhor e oram, e aí acontece também a conversão do carcereiro. Nós sabemos dessa história. Mas Paulo diz, nós chegamos a Tessalônica ainda feridos. E a segunda lembrança, quando eles chegaram em Tessalônica, ainda no versículo 2, quando chegamos aí, enfrentamos muita luta, uma grande luta, e Paulo usa aqui o termo grego agoni, de onde é traduzido agonia. Foi muito conflito, foi muita oposição, e a história em Atos 17 da plantação dessa igreja, é que movidos por inveja, os judeus reúnem homens maus da cidade, vadios, bandidos, desocupados, provocam tumulto na cidade, atacam a casa de um crente atrás de Paulo e Silas, não encontram os dois, a multidão e as autoridades se agitam, então Paulo tem de fugir de madrugada da cidade, repentinamente, 3 ou 4 semanas apenas naquela cidade. Ainda assim, ainda no final do versículo 2, Paulo tem 2 lembranças, as respostas deles mesmo em meio a essa situação. Primeiro, nós tivemos ousada confiança em Deus. Apesar dos sofrimentos, Paulo e seus companheiros não tiveram medo, confiamos em Deus. A segunda lembrança, nós anunciamos o Evangelho de Deus. Mesmo que isso nos causasse ainda mais oposição, ainda mais dor, continuamos pregando a mensagem, a palavra de Deus. O que a gente aprende com tudo isso? Bom, esse é um exemplo de circunstâncias, de que circunstâncias adversas, sejam elas quais forem, por mais reais que sejam na nossa vida, talvez circunstâncias passadas ou presentes, maus tratos, insultos ou ofensas, a vergonha, agonia, conflito, oposição, todas essas coisas não são desculpas, primeiro, para não confiarmos em Deus, por temor a homens, e também não são desculpas para não crermos e não pregarmos a palavra de Deus. Um pregador do Evangelho aprovado por Deus prega o Evangelho mesmo em meio ao sofrimento. Sofrimento não é desculpa para não cumprir sua missão. Tem uma segunda característica dessa pregação, que é como Deus quer, está nos versículos 3 e 4. O ministro do Evangelho prega o Evangelho para agradar a Deus e não as pessoas. 2 descrições da pregação de Paulo aqui. A primeira está no versículo 3, como ela não era. Olha como Paulo não pregava. Ele chama a sua pregação de exortação. Você sabe o que significa exortação? É chegar perto de alguém para ensinar aquela pessoa, para corrigir aquela pessoa, para consolá-la e para encorajá-la a obedecer a palavra de Deus. Bom, a nossa exortação não procedia, não tinha origem, não possuía, primeiro, engano, erro. Nós não ensinamos heresias, não ensinamos doutrinas estranhas, não ensinamos coisas não fundamentadas na Escritura. Segundo, a nossa exortação não possuía intenções impuras. Nós não tínhamos motivações desonestas, imorais, com o objetivo de tirar vantagem dos ouvintes e até no âmbito sexual. Não. Terceiro, a nossa exortação não possuía engano ou dolo. Não tinham segundas intenções para trair. Sabe, a palavra que Paulo usa aqui é aquela que é uma trapaça para você ter lucro às custas da derrota do outro. Não, nossa pregação não tinha isso. A pregação de um verdadeiro pregador do Evangelho deve proceder não de um erro, mas da sã doutrina. Ele não pode falar o que ele pensa, não foi para isso que ele foi chamado. Ele foi chamado para pregar o que Deus diz, e ele precisa ter certeza do que Deus diz, por isso ele deve ser um exímio estudante da palavra. Mas a pregação também não pode ter motivações impuras, mas corretas. Um pregador não deve entrar no ministério pensando em satisfazer seus próprios desejos ou sonhos, ou seu próprio prazer, mas sim os de Deus. E também não deve estar cheio de engano, mas as intenções de um pregador do Evangelho precisam ser sinceras. O que realmente você quer? Como um pregador do Evangelho, o que é que desperta o seu coração todas as manhãs para cumprir o ministério? Se não te derem o que você espera, se não te tratarem como você acha que merece, você continuaria pregando com fidelidade? Bom, foi isso que Paulo fez. A segunda descrição de como era a sua pregação
Primeiro ele falou como não era. Agora no versículo 4 ele fala como ela era. E daí tem duas marcas. A primeira, a pregação de Paulo tinha a aprovação de Deus. Olha o versículo 4. Deus os havia aprovado. E a palavra que ele usa aqui significa passar algo pelo exame e depois desse exame considerá-lo digno, valioso, útil, genuíno. E por isso Paulo diz, Deus, depois de nos provar e aprovar, nos confiou o Evangelho, colocou o Evangelho sob os nossos cuidados. E um detalhe aqui é que o tempo verbal que Paulo usa tem o sentido de algo contínuo, é uma aprovação diária, não só lá no passado, mas Deus continua nos aprovando e nos confiando o Evangelho. É interessante isso porque é possível ter sido aprovado por Deus no passado, mas hoje está desqualificado. O que vale não é começar bem apenas, mas terminar bem, a constância. E Paulo diz, temos continuamente sido aprovados por Deus. Segundo, a pregação de Paulo, a segunda marca, tinha o agrado de Deus. Ainda no versículo 4, ele diz, uma vez aprovados por Deus, nós falamos não para agradar pessoas, não para nos acomodarmos às pessoas, não para deixarmos as pessoas confortáveis, mas pregamos para agradar a Deus, que aprova os corações. A pregação do Evangelho nem sempre vai agradar as pessoas. Nem sempre vai se acomodar às expectativas delas. A pregação do Evangelho nem sempre vai deixá-las confortáveis, porque o maior objetivo é Deus estar satisfeito. Portanto, pregador do Evangelho, não espere a aprovação ou agrado de todos. Se você não tiver o aplauso das pessoas, não desanime. Mas também não se iluda quando te elogiarem, né? Quando te derem um tapinha nas costas, um aplauso, porque, na verdade, isso não significa a aprovação de Deus. Tenha um coração sincero, um coração fiel. É para o coração que Deus olha. Deus não olha para os resultados, para a quantidade de pessoas que te ouvem toda semana. Ele olha para o coração. E então busque a aprovação de Deus. Pregue tendo Deus em vista. Ele está sentado na primeira fileira. E o que importa é Ele. Pregue como se Jesus estivesse sentado na primeira fileira. Um pregador do Evangelho, aprovado por Deus, prega o Evangelho do jeito de Deus e para agradar a Deus e não as pessoas. Tem uma terceira característica: ele prega sem buscar os próprios interesses. Nos versículos 5 e 6, Paulo diz isso. Aqui nós vemos mais 3 marcas ou 3 sinais de como não era a sua pregação. A primeira marca, ainda no versículo 5, no comecinho dele. Nunca usamos de linguagem de bajulação, diz Paulo. Vocês sabem muito bem. Curioso, uma igreja percebe quando isso acontece ou não. Vocês sabem muito bem que não tínhamos, sabe aquela conversa, aquele papo elogioso, lisonjeiro, que satisfaz a vaidade das pessoas. Você conhece pessoas assim, não conhece? Gente que tem uma conversa bonita, mas você percebe que é para ganhar alguma coisa de você. Paulo diz, vocês sabem que não foi assim. Bom, tem 2 aplicações para nós aqui. Primeira, para o pregador do Evangelho. Nosso trabalho não é bajular os nossos ouvintes. Se as pessoas estão erradas, elas precisam ser confrontadas. Nosso trabalho não é bajulá-las. Mas também tem uma aplicação para a igreja como um todo. Nós não devemos esperar a bajulação do pregador. Porque é uma tentação para o pregador bajular a audiência, mas é uma tentação para a igreja também querer ser bajulada. O que nós devemos esperar da boca do pregador é apenas a verdade. Porque se você ouve só aquilo que você gosta, só aquilo que você concorda, você deve tomar muito cuidado. Porque será que é a Deus que você está buscando mesmo? Ou é a satisfação de suas próprias expectativas? Segunda marca de como não foi a pregação de Paulo está ainda no versículo 5. Nunca usamos de pretextos gananciosos. E Paulo diz, Deus é testemunha de que não pregamos com, e a palavra que ele usa é avareza. Não pregamos com a intenção de tirar vantagem, de explorar, de nos aproveitarmos dos outros. É curioso. É possível que alguém nos fale a verdade. É possível que alguém pregue o Evangelho, mas com intenções obscuras.
usando as pessoas como instrumento para alcançar ou ganhar alguma coisa. Pregadores, não façam isso. Os nossos ouvintes não são degraus. Os nossos ouvintes não são trampolim para que você conquiste algo maior, para que você ascenda na carreira, para que você vá para uma igreja maior e ganhe mais. Não são degraus. Eles podem até não saber das suas intenções, mas Deus sabe. Deus conhece. Deus é testemunha. Deus vê e Deus castiga. E como igreja, nós devemos tomar cuidado. Cuidado, porque o discurso pode ser correto, mas e as intenções desse pregador? São claras, são perceptíveis, como Paulo diz, vocês viram isso. Será que eu consigo de fato saber o que esse pregador pensa, o que ele quer de mim, o que ele quer dessa igreja? É muito obscuro, tem sempre um ponto de ganância, ele sempre quer tirar alguma coisa, fique atento. Hoje você pode ter um pastor assim, ou que não é assim, mas e amanhã? Que pastor teremos? Avalie, observe. Terceira marca de como não foi a pregação de Paulo ainda dentro da terceira característica. Ele não buscava os próprios interesses, e no versículo 6 ele diz: jamais andamos buscando elogios das pessoas. O elogio aqui é a tradução de uma palavra que pode significar glória, ou honra, louvor. Nós nunca buscamos isso. E olha que detalhe fantástico: nem de vocês que são os crentes, nem dos outros. Quem são os outros? Os descrentes, os opositores. É uma verdade inegociável. Se você deseja ser elogiado, se você deseja receber honra deste mundo, não se torne pregador do Evangelho. Esse não é o lugar para alguém que quer aplauso, que quer honra desse mundo. Veja o que o mundo fez com o nosso Salvador. Veja o que o mundo fez com o Filho de Deus. O que você acha que vai fazer com aqueles que pregam sobre o Filho de Deus? Então, como pregadores, precisamos pregar o Evangelho sem pensar em como as pessoas responderão. Mas se eu falar isso, foi curioso essa semana. Uma irmã de nossa igreja, em seu trabalho, ouvindo a pregação de domingo da nossa igreja, a colega de trabalho perguntou: o que é isso aí? É pregador de internet? Não, é o pastor lá da minha igreja. Então deixa eu ouvir isso aí também. Ela começou a ouvir. E detalhe, essa amiga é esposa de um pastor de uma igreja que nós conhecemos. É uma caricatura assim que está em todo lugar. Cura, prosperidade, bênção, essas coisas, libertação. E aí ela falou: me dá esse canal, eu quero acompanhar essas pregações dessa igreja. E ela foi para casa e ouviu durante a semana. E quando ela encontrou com aquela amiga de trabalho, ela falou: eu amei isso. Eu não sei explicar, mas é Bíblia. É Bíblia. E eu vou mostrar para o meu marido, para ele pregar isso lá na igreja dele. E ela foi. E ela chegou: meu amor, ouça essa mensagem. E o marido ouviu e ele falou: isso é Bíblia. Mas ele disse: mas meu amor, se eu pregar isso no próximo domingo, a igreja vai ficar vazia. Pregue o Evangelho sem pensar em como as pessoas responderão, sejam elas crentes ou descrentes. Busque a glória de Deus. É Deus quem tem de brilhar depois de uma pregação, não o pregador. É claro que se o elogio vier, agradeça a Deus. E agradeça a pessoa, mas dê a glória a Deus. É por causa de Deus. Eu não busco elogio, eu não deveria buscá-lo. Não busquei glória humana. Como igreja, nós também devemos aprender a elogiar e honrar pregadores do Evangelho. É nobre fazer isso, mas ter cuidado também para não idolatrá-los, para não exaltá-los, porque é uma armadilha para eles e é uma armadilha para a igreja também. Bom, a primeira prática que aprova o ministro diante de Deus é a pregação do Evangelho como Deus quer. Mas tem uma segunda prática, e a segunda prática está nos versículos 7 até 12. O ministro do Evangelho que Deus aprova pastoreia o seu rebanho como se fossem seus próprios filhos. O ministro do Evangelho que Deus aprova pastoreia o seu rebanho como se fossem seus próprios filhos. Olhe os versículos 7
até 9. Nós vamos lendo agora aos poucos, 7 a 9. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivermos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, e de como, trabalhando de noite e de dia, para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Como um pregador, um ministro aprovado por Deus se comporta diante do povo de Deus. Já vimos como é a sua pregação, mas e o seu comportamento? Pregação é importante, mas ela não anda sozinha, sempre está na boca de um pregador, de um pastor. Bom, Paulo aqui apresenta duas posturas que ele tinha diante dos seus ouvintes, das suas ovelhas, do rebanho de Deus. A primeira postura está nos versículos que lemos, 7 a 9. O ministro do Evangelho, aprovado por Deus, pastoreia o rebanho de Deus com amor de mãe. Amor de mãe. Paulo compara o seu ministério e dos seus companheiros entre os tessalonicenses a uma mãe que cuida dos seus filhos, completamente diferente daqueles missionários pagãos, que chegavam numa cidade e apenas se aproveitavam das pessoas e iam embora. Bom, Paulo apresenta três atitudes que toda mãe deveria demonstrar para os seus filhos. Uma mãe que ama seus filhos demonstra, e um pastor que ama suas ovelhas também demonstra. A primeira atitude é carinho, e Paulo diz isso no versículo 7. Olha novamente o versículo 7. Ele diz que ele e os seus companheiros eram apóstolos de Cristo. Nesse contexto ele está se referindo a Silvano e Timóteo. Eles não eram apóstolos como Paulo, mas a palavra também significa enviados, representantes autorizados do próprio Cristo. Como ele já disse, ele confiou a nós o Evangelho. Então nesse sentido eram sim enviados de Deus. E ele diz, por sermos enviados de Cristo, tínhamos o direito, tínhamos o poder, é assim que ele se refere, essa palavra significa isso, de exigir coisas, de ter feito exigências. A palavra que Paulo usa para exigência aqui é como se você imaginasse uma grande escadaria e a exigência é o último degrau de uma escada. Pense em alguém que está ali em cima, reivindicando manutenção, reivindicando importância, querendo ser tratado com honrarias pela posição que ocupa. Chegou onde ninguém mais chegou. Era um direito, mas o que eles fizeram? Eles exigiram seus direitos? Paulo diz, não, pelo contrário. Apesar de termos o direito de fazer isso, preferimos ser carinhosos, escolhemos ser carinhosos, bondosos, suaves, amáveis com vocês. E aí ele diz, como uma mãe que acaricia os próprios filhos, uma mãe que cuida, que aquece, que protege os próprios filhos. Talvez na sua versão esteja como ama de leite. Essa palavra que Paulo usa é uma palavra que significava isso, alguém que cuida, que alimentava o filho de outra pessoa. Também foi usada para se referir a uma enfermeira, alguém que cuidava do filho de outra mãe. É curioso, eu nunca fiz isso, mas minha esposa amamentou 3 meninas, e eu perguntei para ela como funcionava, e ela disse, ninguém amamenta sem carinho, ninguém amamenta sem amor, mesmo que seja filho de outra pessoa. Mas imagine essa cena, se uma ama de leite é carinhosa e bondosa com os filhos dos outros, como ela vai tratar os seus próprios filhos? Com muito mais carinho, com muito mais amor. E Paulo está afirmando isso. Nós podíamos ter exigido que vocês nos honrassem, que cuidassem de nós, não é errado, mas escolhemos trocar de lugar com vocês. Preferimos amá-los e cuidá-los, não como se vocês fossem filhos de outra pessoa, mas como se fossem os nossos próprios filhos. Tem aplicação para a igreja aqui. É correto tratar pregadores do Evangelho que são aprovados com honra, não é errado. Tratá-los com respeito é um direito deles.
quem pode abrir mão de alguma honraria não é a igreja, mas é o pregador. E é isso que Paulo está dizendo. Nós tínhamos o direito, mas abrimos mão. Tem igreja que não faz isso com os seus ministros. A igreja decide não honrá-lo. A igreja diz, mas Paulo abriu mão. Mas Paulo abriu mão. As igrejas estavam lá para suprir isso. Ele escolheu. Não é errado o ministro ser tratado com honra e respeito. E nós devemos ver e tratar os nossos ministros dessa forma. Mas tem uma aplicação também para nós que somos pregadores ou líderes. O nosso trabalho é tratar o rebanho de Cristo com esse tipo de carinho, com esse tipo de amor, como uma mãe que cuida e amamenta os seus filhos. Não ver o rebanho como se fôssemos o chefe da membresia, como se fôssemos superiores, donos dos membros, como um déspota, que só permite que você saia daqui e vá para lá se tiver a bênção dele. Não é nosso papel. A primeira atitude de uma mãe com seus filhos é carinho, a segunda é sacrifício. E Paulo disse, o pastor também vai fazer isso com o seu rebanho. Está no versículo 8. Por considerar o seu rebanho como filhos amados, Paulo e seus companheiros, ele diz no versículo 8, estávamos prontos a lhes oferecer, a compartilhar não só o evangelho, não só a mensagem, mas até a própria vida, a nós mesmos. O motivo? Nós os amamos. Sabe qual palavra grega Paulo usa aqui? A palavra ágape, que significa o sacrifício pelo bem do outro. Um verdadeiro pregador do evangelho, aprovado por Deus, não entrega à sua igreja apenas a mensagem. Sim, ele deve pregar corretamente o evangelho e a palavra de Deus, mas ele entrega para a igreja a própria vida. O ministério é um sacrifício de si pelo bem dos outros. Portanto, se você aspira o episcopado, excelente obra almeja, mas saiba que você precisa estar disposto a abrir mão de si. O ministério, seja você um jovem, já um líder, um diácono, um pastor, o ministério exige sacrifício. Se você não tem a disposição de abrir mão de si, não entre nessa. Não entre. Ministério pastoral é para mortos. Mortos para si mesmo. E todas as vezes em que o ministro não morre para si mesmo, para o bem do povo de Deus, ele vai fazer mal para a igreja e mal para si. Jesus é o exemplo a seguir. Tem também lição para a igreja aqui, porque é de pessoas assim que a gente precisa na liderança. É de pessoas assim que a gente precisa no púlpito, mesmo que talvez não sejam famosas, mesmo que talvez não sejam carismáticas, não sejam talentosas, não sejam multitarefas. Não, nós precisamos de pessoas que se sacrifiquem pelo rebanho de Deus. Então busquem, identifiquem, levantem homens assim e valorizem quem age dessa forma em seu meio, se você tem alguém assim. Terceira atitude de uma mãe com seus filhos e um pastor deve ter com o rebanho, versículo 9, é o trabalho. Paulo diz, pois, ou porque, ele está explicando o sacrifício do versículo 8. De que forma Paulo e seus companheiros se sacrificaram pelos Tessalonicenses? Ele diz, vocês se lembram? Nós trabalhamos dia e noite com esforço e fadiga, o propósito para não vivermos às custas, para não sermos um peso a nenhum de vocês. Diferente dos missionários pagãos, dos sofistas, eu estou aqui e fiquei aí por vocês, não para tirar vantagem, não para lucrar. Não que seja errado ser sustentado, não é isso que Paulo está falando, porque o mesmo Paulo que disse esse texto, lá em 1 Coríntios 9 e em 1 Timóteo 5, ele fala que quando a igreja já está plantada, se torna a responsabilidade da igreja sustentar o seu obreiro. Então, como pastores ou pregadores, líderes, olhando para esse texto, nós não podemos ser um peso para as nossas igrejas. E, como pastores, não devemos nos aproveitar do rebanho, mas se formos sustentados pelo rebanho, não é para viver folgado ou despreocupado da vida, desocupado, mas para, como Paulo disse no finalzinho do versículo 9, proclamar o evangelho e se dedicar a isso completamente.
Como igreja, esse texto deixa muito claro que nós não devemos ignorar que o sustento pastoral é um direito dos ministros, é um direito de missionários estabelecido por Jesus. Então, o quanto antes uma igreja tiver condições de sustentar, de ofertar, de participar do sustento do seu ministro, deve fazê-lo e da melhor maneira possível. A menos que ele não queira, como Paulo. A menos que ele abdique. Ele pode ter outra fonte de renda, talvez, mas se a igreja pode e não faz, está errando. Bom, a primeira postura de um ministro aprovado por Deus, que ele pastoreia o rebanho de Deus com amor de mãe. Mas tem uma segunda postura e nós estamos caminhando para a conclusão. A segunda postura está nos versículos 10 e 11. O ministro do evangelho aprovado por Deus pastoreia o rebanho de Deus com trato de pai. Olha lá os versículos 10 a 12. Vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória. Como um pai trata seus filhos, ou deveria tratar os seus filhos, e como um pastor deveria tratar as suas ovelhas. Bom, Paulo apresenta 3 iniciativas aqui. A primeira é a piedade, versículo 10. Ele faz uma afirmação: vocês são testemunhas, mas também tem um outro que é testemunha: Deus. Deus confirma o que eu vou dizer. O nosso comportamento em relação a vocês foi, primeiro, piedoso. Essa palavra significa santo. Foi, segundo, justo. Um comportamento reto, correto. E terceiro, irrepreensível. Inculpável, sem falhas. É claro que Paulo pecou naquelas 3, 4 semanas ali, é óbvio. E nós nem precisamos conhecê-lo pessoalmente, a própria Escritura comprova isso. Não é que Paulo não pecou, mas o que Paulo está dizendo é que nós somos um exemplo de pecadores salvos pela graça. E o que pecadores salvos pela graça fazem quando pecam? Eles se arrependem, rápido. Gosto dessa definição do pastor Davi Murphy sobre irrepreensível. É aquele homem que se arrepende rápido, que não fica enrolando para confessar e pedir perdão e consertar os estragos do seu pecado. Quando pecávamos, confessávamos, pedíamos perdão, buscávamos a santificação. E aqui está o exemplo que pastores devem seguir. E também pensando em lar e na igreja, é desse tipo de líder, de pregador, de pastor que nós precisamos. É desse tipo de pai que uma família precisa. Tanto para nos pregar e servir com amor, quanto para que possamos imitá-los. E para os pais e líderes, isso é para particularmente quem está nessa condição. Conhecimento e doutrina são importantes, sim. Trazer o filho para a igreja é importante, sim, mas essas coisas andam de mãos dadas com o comportamento dos pais, com a piedade do pai. As duas coisas devem trabalhar juntas. Jesus é o nosso exemplo. E tem um detalhe aqui. Paulo diz que a vida piedosa que eles tiveram lá podia ser testemunhada tanto por Deus quanto pelas pessoas. Ele diz, vocês são testemunhas. Porque assim, tem gente que diz, não, minha consciência está tranquila. Diante de Deus eu estou fazendo o melhor que eu posso por essa igreja. Mas se você realmente está fazendo isso diante de Deus, as pessoas vão perceber. E Paulo chama a igreja e diz, vocês são testemunhas. Não basta apenas você dormir com consciência tranquila, botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. Porque teve um que fez isso, mas estava fugindo da vontade de Deus. Você lembra de Jonas, né? Dormindo profundamente, em desobediência. As pessoas vão perceber também. A segunda iniciativa de um pai com seus filhos, de um pastor com suas ovelhas, é a pessoalidade. Olha o versículo 11. Vocês sabem muito bem, ou dá para perceber, vocês sabem que não, ou que tratamos vocês como um pai trata seus filhos. Olha o detalhe de Paulo aqui. Cada um de vocês. Cada um. Não apenas como grupo. Não falávamos apenas a uma multidão, mas individualmente. Isso significa que Paulo e seus companheiros não pregavam apenas a muitas pessoas. Eles sabiam nomes.
Eles identificavam rostos. Eles conheciam pessoas, eles conheciam vidas, eles sabiam das derrotas do seu povo, eles sabiam das vitórias de seu povo. O ministério de Paulo foi pessoal, ele tratava cada um deles individualmente. Sim, havia pregação em público, mas tinha em particular também. Esse é o alvo a ser atingido por pregadores e também por pais. Um tratamento individual. Cada ovelha tem um jeito, cada ovelha tem uma necessidade, e cada filho também. Nós precisamos conhecê-los. Servi-los individualmente é um trabalho personalizado. Olha que delícia. Como ovelha, é isso que devemos esperar de um pastor. E como pastor, é isso que devemos entregar para as ovelhas. Esse tipo de cuidado precisa ser perceptível. Paulo diz, vocês sabem muito bem. Não adianta você pensar que faz isso. Não adianta você planejar. Não adianta você achar que está fazendo. A sua ovelha vai perceber. Se você é só um número, um nome num hall de membros, ou se você é alguém com rosto, com CPF, com problemas, com dificuldades, alguém que pode clamar por socorro e vai encontrar o socorro no pastor. Isso é verdade para um filho também. Ele não é apenas um que come na sua mesa, mas é alguém que sabe que o pai o conhece e sabe como pastoreá-lo. Então, talvez é hora de sair da teoria e das ideias e colocar isso em prática. Conhecer as ovelhas. A terceira iniciativa de um pai com seus filhos e de um pastor com suas ovelhas é o preparo. E Paulo diz isso no versículo 12. Ele e os seus companheiros trataram os tessalonicenses, e ele usa duas descrições para descrever esse tratamento. Primeiro, a maneira como eles os trataram. Olha lá, versículo 12. De 3 formas. Exortando. A palavra exortar significa pedir, suplicar, implorar que você ouça. Nós fizemos isso. Segundo, consolando. Nós confortamos, nós encorajamos. Terceiro, admoestando, testemunhando, insistindo. E esse é o trabalho de um pastor que cuida bem, que trata bem as suas ovelhas. O pastor exorta. O pastor se esforça para que as pessoas o ouçam. O pastor se esforça para que elas ouçam a repreensão. Segundo, o trabalho de um pastor é consolar. Não só ferir, porque tem pastor que só acha que o papel dele é ferir, é machucar. Ele precisa sim apontar o pecado, confrontar, mas também confortar, encorajar. E é trabalho do pastor também admoestar, insistir sem desistir. Continuar fazendo isso. A segunda descrição desse tratamento de pai está no final do versículo 12. O objetivo. Ele falou da maneira. Com qual objetivo Paulo fazer isso? Por que exortar? Por que consolar? Por que admoestar? Ele diz para preparar, para equipar, para treinar os filhos ou as ovelhas. Perceba, nós fizemos tudo isso a fim de vocês viverem de maneira digna, coerente, apropriada de Deus, que os chamou para o seu reino e a sua glória. Ou seja, Deus os tirou das trevas, os tirou do pecado, e introduziu em seu reino e em sua glória. A pergunta é, como Deus fez isso? Como? Bom, você se lembra do começo da Bíblia? Deus nos criou pelo poder da palavra. Deus nos deixou sua palavra. Uma ordem muito clara no jardim, um alerta. Mas o que Adão fez? Bom, Adão rejeitou essa palavra para agradar a si mesmo, para satisfazer o desejo pelo pecado, e cai no pecado. O que Deus fez? Ele abandonou e falou, eu vou escolher outros filhos, eu vou criar outro ser humano. Não! Deus nos enviou sua palavra mais uma vez. Mas dessa vez, encarnada, em pele e osso, e carne e sangue, Deus enviou seu Filho. Esse Filho que era a palavra de Deus em pessoa, que ouviu da boca do próprio Deus em seu batismo, tu és meu Filho amado, em quem muito me agrado. Esse Filho agradou o Pai, na sua pregação, na sua vida, ele cuidou dos seus. Em vários momentos Jesus agiu como uma mãe que cuida dos seus filhos, como um pai que ensina e dirige os seus filhos. Ele cuidou tanto, a ponto de amá-los e se sacrificar por eles. Ele se entregou a uma cruz para a sua redenção,
para morrer pelos pecados desse povo indigno, que não merecia o reino, que não merecia a glória, apenas castigo. E por meio desse sacrifício obtivemos acesso novamente ao reino de Deus, a glória de Deus. Não fosse por meio de Jesus, continuaríamos perdidos, abraçados aos ídolos e ao pecado. E como nós vivemos à luz disso? Bom, Paulo diz: vocês vivem de modo digno, vocês vivem de modo coerente com quem Deus é, e coerente para onde você está indo. Para onde você está indo? Você está indo para o reino, você está indo para a glória. Então, quando olhar para nós, esse mundo vai conhecer quem Deus é. E essa é a grande responsabilidade que a igreja tem. Os deuses antigos não se preocupavam com o dia a dia dos pagãos. Eles apenas se preocupavam com as ofertas, os sacrifícios. Você podia fazer o que você quisesse fora dos templos. Até hoje é assim, não é? As pessoas vão na igreja fazer uma fezinha e na semana vivem como ímpios. Bom, não mudou muita coisa, mas o Deus vivo é diferente. Se Ele nos chamou para segui-lo, o nosso comportamento não será apenas um mero cumprimento de regras perante a igreja, perante o pastor, ou quando estão nos observando. O nosso comportamento é um reflexo da sua imagem, da sua glória a esse mundo em todo o tempo. E nós fazemos isso como resposta, como gratidão a essa tremenda salvação em Jesus. E para isso precisamos de preparo. E pais fazem isso com seus filhos, ou deveriam. E pastores precisam ensinar como suas ovelhas devem viver, de forma que glorifique a Deus. É o que pastores devem fazer, é o que pais devem fazer. E é o que a igreja deve buscar. E se você tem alguém que faz isso em seu meio, valorize. Valorize quem te pastoreia dessa forma. O ministro aprovado por Deus prega o evangelho como ele quer e pastoreia o seu rebanho como se fossem seus próprios filhos. Amém? Vamos orar, queridos. Pai glorioso, te damos graças pela tua palavra, por essa ocasião tão especial, pela vida desses irmãos queridos aqui presentes. Obrigado, Senhor, pelo evangelho. Obrigado porque um dia o seu Filho veio a esse mundo, a palavra encarnada, para morrer por nós. E obrigado porque o Senhor colocou pessoas na nossa vida que nos falaram desse evangelho e colocou pessoas sobre nossas vidas para nos pastorear de acordo com a tua palavra. Te suplicamos, Deus, por graça, para que possamos viver de modo digno do seu reino e da sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Hilário, por nos encorajar a vivermos de fato a vontade de Deus em meio à nossa vida prática, em nossa vida também ministerial, e como igreja povo de Deus fazemos isso o tempo todo. Queridos, nós vamos ouvir mais uma mensagem musical e vamos adorar ao Senhor. Após essa mensagem, a gente vai entregar os certificados aos pastores e líderes formandos aqui que prega a palavra em Teresina. Vamos adorar a Deus? Vamos fazer isso de pé? Podemos fazer isso de pé, irmã? Vamos juntos adorar com essa canção. Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Estou contigo, ó meu filho. Nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que os filhos sempre vejo muito bem. E de ti não esqueço. Eu sou Deus e te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor. E
pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para ti. Pelos temores abatido e pela seta ferido, então vivo com carinho lá no mundo te busquei e te trouxe para mim. Louva, igreja, se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para ti. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para ti. Eu sei que esteja com vocês, de onde vocês passarem. Os irmãos podem voltar aos seus lugares e nós vamos agora entregar os certificados, confiantes que Deus está conosco todos os dias. Vamos então convidar aqui o pastor Carvalho, o pastor também José Hilário, e vamos fazer a entrega dos certificados aos pastores conforme chamando a cada nome. Vamos fazer isso junto com o pastor José Hilário, pastor também Carvalho, entregaremos os certificados. Pastor Hilário pode entregar também aqui. Eu vou deixar, vamos fazer assim, dividir aqui, são 8. 8 a gente dá para dividir aqui. Esses dois eu vou pedir o pastor já para convidar. Baruque Eusébio de Melo. O Ministério Prega a Palavra confere o presente certificado a esse servo de Deus por a conclusão desse curso. Certificado do Ministério Prega a Palavra confere o presente certificado a Fábio Francisco de Souza Campos pela conclusão do curso de especialização em exposição bíblica Prega a Palavra com carga horária de 220 horas, Teresina, Piauí, 4 de abril de 2025. O Ministério Prega a Palavra certifica presente, ou confere presente certificado a Josana Leonardo Duarte Souza pela conclusão do curso de especialização em exposição bíblica Prega a Palavra com a carga horária de 220 horas. Teresina, Piauí, 4 de abril de 2025. Deixa eu não pegar,
confere o presente certificado a Samuel Gonçalves, pela conclusão do curso de especialização em exposição bíblica, prega a palavra, com carga horária de 220 horas. O pastor Mário também é pastor do Samuel. Certificado do Ministério Prega a Palavra confere o presente certificado a Felipe Adriano pela conclusão do curso de especialização em exposição bíblica Prega a Palavra com carga horária de 220 horas, CDCP aí 4 de abril de 2025. Coisa linda, né? O Felipe sai lá de Moçambique para vir para aqui fazer o curso de Prega a Palavra. Mas antes de receber o curso, ele casou com alguém aqui no Brasil, né? Deus abençoe. Seja louvado o Senhor pela vida desse obreiro aprovado. Certificado, Ministério Prega a Palavra confere o presente certificado a Rafael Francisco da Silva pela conclusão do curso de especialização em exposição bíblica Prega a Palavra com carga horária de 220 horas. Teresina Piauí, 4 de abril de 2025. Vem cá, Felipe. Felipe ali, pastor aí, Felipe. Vou pedir para o pastor Hilário entregar. Pode ser. São bastante longas datas. Certificado do Ministério Prega a Palavra confere o presente certificado a Francimano Vieira da Silva pela conclusão do curso de especialização em exposição bíblica Prega a Palavra com carga horária de 20 horas. Teresina Piauí, 4 de abril de 2025. Confere o presente certificado a Cícero dos Santos Rodrigues Filho pela conclusão do curso de especialização em exposição bíblica Prega a Palavra com carga horária de 220 horas. Que bom, queridos. Eu pedi a todos os formandos, junto com o pastor Hilário, o pastor Carvalho, o pastor Samuel, vai vir aqui agora para dar os agradecimentos finais, fazer também a oração final. Mas, irmãos, antes, eu quero agradecer a esses dois homens de Deus. O pastor Carvalho foi coordenador durante esses 6 anos, caminhando aqui, depois da saída até do pastor Josafá. E são duas figuras importantes para que a gente forme uma turma. É o coordenador local e o pastor Carvalho fez isso muito bem. Deus dignifique sempre te honrar nessa caminhada, meu velho. Eu agradeço de coração, Prega a Palavra, na pessoa do pastor André, diretor executivo, do pastor Davi Max Júnior, presidente do Prega a Palavra no contexto do Brasil e também exterior. Nós agradecemos carinhosamente pela sua vida, pela sua dedicação e obediência ao Senhor. O pastor Samuel, esse jovem aqui, que é pastorado também pelo pastor Hilário, nós agradecemos a sua vida aqui para a região Nordeste e como professor de UPA deu uma grande virada, inclusive pegou a vida de caráter, virou a vida desses homens de Deus para brilhar para a glória de Deus. Deus continue te usando nessa caminhada. Nosso encorajamento continue sendo esse homem fiel, dedicado, porque é assim que o obreiro aprovado deve ser. Parabéns, que Deus honre a sua vida e toda a sua família. Vamos então encerrar. O pastor Samuel vai fazer isso para a glória de Deus.
poderíamos esquecer. A pastora Carvalho, em gratidão a todo esse tempo com vocês, em gratidão pela igreja. Infelizmente a gente não conseguiria presentear toda a igreja, mas o nosso grupo resolveu te presentear com este livro, tá bom? Que é um livro que, para mim, é muito importante, que chama Igreja Intencional, e que é da série de 9 marcas. Não sei se o senhor tem, se o senhor tiver. E a gente fez uma dedicatória para o Senhor aqui no início, com a assinatura de todos os alunos, tá bom? E aí, em homenagem, em agradecimento por todo esse tempo investido em nossas vidas, algo muito importante, comemos muito bem, os bem alimentados. Que Deus abençoe a vida do pastor. Vamos lá então? Samuel, antes de orar, eu quero convidar, tem várias irmãs, mas tem a esposa do pastor Carvalho, a irmã Rosilene e a irmã também. Vem cá, Júlia, nós queremos agradecer a mistura de vocês. E temos mais outras irmãs que estavam na equipe durante muito tempo, mas hoje não é todo mundo. Eu gostaria também de convidar vocês para a gente orar especialmente pela vida de vocês. É gratidão a Deus pela forma como vocês foram obedientes em servir durante esse tempo. Os homens de Deus aqui passaram. Aparecida. Amém. Pode vir, Júlio. Venha. Pode vir. Pois vamos encerrar este momento. Novamente, muito obrigado pela participação dos meus irmãos. Vamos então a encerrar esta especial. Ó Pai querido, louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor fez em nossas vidas durante esses 6 anos, 4 anos de curso, 8 encontros. Ó Pai, obrigado porque o Senhor tem usado a vida de tantos homens para investir em outros pastores, para que esses pastores possam investir da melhor forma em suas igrejas, que é com a pregação da Tua Palavra. Meu Pai, obrigado pela Síria do Saci. Obrigado porque o Senhor tem usado essa igreja para abençoar o reino. Obrigado, Pai, pela vida do pastor Carvalho e pela vida dessas irmãs que se dedicaram tanto, Pai, mesmo muitas vezes com a saúde debilitada, ainda assim sempre com um sorriso no rosto, de querer abençoar a estes pastores, ó Deus. Pedimos que o Senhor continue nisso nessa igreja, na graça de Cristo Jesus. Pedimos que o Senhor continue abençoando cada um desses pastores, cada um desses líderes, para continuar o teu ministério de forma efetiva, sem olhar para trás, meu Deus. E continue abençoando o ministério Prega a Palavra na vida de tantos pastores, tanto da nossa região, que é o I, Nordeste, vários lugares do Brasil e do mundo também, Pai. Que o Senhor continue abençoando este ministério para a honra e glória do seu nome. E aqui, pela graça de Cristo Jesus, pelo amor de Deus Pai e o consolo do Teu Espírito, nós oramos, agradecendo sempre ao Senhor por tudo, em nome de Cristo. Amém. Amém. Queridos, antes, podem voltar sobre só os pastores que vão tirar foto, eu não gostaria de deixar também a gratidão a Pique de Codó, uma outra igreja parceira que, junto com vocês, pastor Denis, pastor Jailson, se envolveram bastante com o projeto aqui. A Deus toda a glória e a gratidão a esses filhos de Deus que obedeceram. Vamos então nos posicionarmos melhor para tirarmos a foto com toda a equipe, junto com o pastor Carvalho também.
irmãos poderem se sentar, nós queremos agradecer a todos que estiveram aqui, que Deus possa acompanhá-los. Vamos, nesse instante, nos colocarmos de pé e vamos encerrar este momento. Oremos. Também queremos agradecer aqui a irmã Elimar, a irmã Maria, o irmão Itemar, que nos ajudaram aqui no louvor. Deus continue abençoando os irmãos. Pai bendito, graças te damos, ó Deus, te louvamos, Senhor, pela tua infinita bondade, pelo teu amor, ó Deus, expresso na vida de cada um de nós. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada um dos teus filhos, de tuas filhas, ó Deus, dos pastores. Ó Pai, que tu os cubra, ó Deus, com a tua abundante graça, Senhor. E é no amor de Deus Pai, na graça salvadora do nosso Deus Jesus Cristo, que exceda todo e qualquer entendimento, e nas consolações e comunhão do Espírito Santo de Deus, que te oramos hoje e para sempre, pelo teu povo. Amém.